Bom, pessoal, vamos dar início aos trabalhos nesse segundo dia das jornadas do Grupo Formas Sociais e Culturais Contemporâneas. Essa mesa de agora se chama Do Cinema ao Discurso da Esquerda. E quem vai falar nessa mesa são os três aqui. A Cristina Daniels, que é graduada e doutorada em Filosofia aqui na FIFELESH. Deixa eu pegar a mini bio aqui. O João Passe, que é também graduado aqui na FIFELESH em Letras, fez mestrado sobre Machado de Assis e está fazendo uma tese de doutorado sobre o cinema contemporâneo, aqui na teoria literária. E o João... orientando do professor Edutero Kyotsuka, que está aqui. O orientador da Cris foi o professor Paulo Arantes, que falou ontem no simpósio. Desculpa. Estou procurando no coisa. E aqui o João, estou procurando a biografia dele aqui. E o João Marcos, por sua vez, João Marcos Duarte, é ator e fonoaudiólogo, também interessado em crítica de arte, coisa que vem tentando fazer, segundo ele, há algum tempo. Atualmente tem estudado a relação entre o cristianismo e o Brasil contemporâneo. É mestre em ciências pela Faculdade de Medicina de São Paulo e membro do Grupo Formas desde o segundo semestre de 2022. A mesa, bom, a gente vai começar pela Cris, cuja comunicação tem o título Escaldo, uma nota dos passos de identificação do desvio da crítica. Bom, vou passar a palavra para a Cris e é isso, a gente começa. Só para a gente tem a ideia é que a gente tenha 20 minutos de comunicação de cada um e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Bom, tem que ver abaixo isso aqui. Mais um pouco, será? É que ele não segura muito, ele vai cair. Não, eu não faço questão, só quero saber onde é o melhor lugar. Assim, será? Acho que dá certo. Sim? Não vai. Ó, tá bom? Não? Fala de novo. Tá bom agora? Agora vai. Em banquinho sobre a relva... Ai, não precisa... Eu tenho microfone. Desculpa. Em banquinho sobre a relva, no período que se inicia com a aproximação do fim da Segunda Guerra, Adorno assinala acerca do ataque implacável da geração dos filhos contra os pais, retrógrados defensores da família que se desintegrava. Aspas. Mesmo o espírito distraído, inconsequente e desconfiado de si mesmo dos mais velhos, ainda é mais acessível do que a estupidez escaldada do júnior. Mesmo as extravagâncias e as deformações neuróticas dos adultos velhos representam ainda o caráter, algo humanamente realizado, comparado ao rigor pático, ao infantilismo elevado à norma. Comecemos dizendo apenas que fala a imaginação o ar de parentesco entre essa estupidez escaldada e o atual debate ideológico de esquerda que nos concerne mais imediatamente, que é o paulistano e congêneres, em todo caso globalmente conectados, como é quase a regra hoje, incluídas nesse circuito a prática engajada, a produção teórica e a arte. Assim como a junção de uma inabalável certeza moral na justiça de sua reivindicação e uma imbatível desenvoltura formal fazem da retórica do Júnior, a um só tempo, trincheira e máquina de combate inexpugnáveis, parece-nos que na arena da esquerda em nossos dias, algo semelhante também ocorre. Entretanto, a eficiência dessa metralhadora automática não é da ordem da realização humana. Retomemos os paradoxos do aforismo para qualificar um pouco mais sua atmosfera e verificar adiante se nossa hipótese é admissível. Note-se a esterilização do mais avançado por seu entrelaçamento com o retrógrado. Os filhos defendem a liberdade, mas são menos acessíveis que os pais reacionários, isto é, são menos sensíveis ao atrito histórico, sem o qual simplesmente não existe mudança. Eles, os filhos, não conservam sequer a má consciência de sua arbitrariedade, isto é, mesmo avançados, regrediram à menoridade intelectual. Aspas, Adorno. As detestáveis mentiras de antigamente, com as quais os pais buscavam legitimar como universal seu interesse particular, anunciam ainda um pressentimento da verdade.
ou seja, da consciência de seu equívoco. Um impulso para a conciliação do conflito. Necessidade de conciliação que seus descendentes sequer imaginam, entregues alegremente às próprias convicções. Também, paradoxalmente, a geração do Júnior é mais velha do que foi a anterior, sem prejuízo de ser mais tola, o que quer dizer, ressalte-se, mais inexperiente. Ela é, diz Adorno, em cada uma de suas reações, insuportavelmente mais adulta que seus pais o foram. Mais autoritária e inflexível, a marcha de desmistificação da família é autodestrutiva. A violência imposta aos pais faz esquecer a violência que cometiam. Sintomaticamente, por fim, a violência cresce em escala do mesmo modo que a ascensão da crítica. Segundo Adorno, aumenta de geração em geração. Quando a força dos pais esmorecia, os filhos já se viam eles próprios ameaçados pelos mais jovens. Assim, passamos do plano meramente pontual para o estrutural, o compulsivo ou até mesmo o mecânico. Pode-se dizer que o aforismo ilustra o entrelaçamento ou ainda uma fatídica cumplicidade entre o desejo de emancipação e o impulso ou a lógica concorrencial que atravessa todas as relações. Aspas. Adorno, né? Na sociedade dos antagonismos, a relação entre as gerações é também uma relação de concorrência, atrás da qual se localiza a violência pura e simples. Adorno ainda. Nos dias de hoje, porém, começa-se a regredir a um estado que não se caracteriza pelo complexo de Édipo, mas pelo parricídio. Fecha aspas. Portanto, trata-se de uma regressão no plano da estrutura. Tentando agora interpretar essa impermeabilização da reflexão crítica que seria o escaldo, nosso primeiro palpite é que o Júnior articula uma desmistificação da família que recebeu pronta, que ele herdou de um acúmulo cultural à esquerda, produzido ao longo de toda a modernidade, à medida que o progressismo foi sendo desmascarado, até ser descartada de vez a possibilidade do capitalismo retificar-se a si mesmo e caminhar em direção a uma sociedade justa e igualitária. A referencial aqui é, por exemplo, O Novo Tempo do Mundo, do Paulo Arantes, o próprio artigo, né, o próprio ensaio. Como a lógica da produtividade adestra empiricamente as pessoas para a produção de resultados imediatos, positivos, práticos, ao mesmo tempo em que, com a decisiva ajuda da indústria cultural, tornou-se possível à classe dominante burguesa aprimorar o processo de recalcamento das lutas emancipatórias por meio de falsas concessões, além de tudo, transformando as bandeiras sociais em lucrativas mercadorias, o Júnior dificilmente teria tempo para incorporar o desmascaramento da família ao seu próprio contexto histórico singular. Aqui, a referência ao tópico da liberdade na dialética negativa, a indústria cultural, todas do Adorno. Por essa razão, ele, o Júnior, é porta-voz da exacerbação dessa crítica, mas não de sua ascensão. A exacerbação não resulta de um acúmulo histórico de forças, de um salto qualitativo, mas da apropriação de um resultado cultural desenraizada do chão em que se insere. E por isso, quando se esperaria uma evolução da crítica, ela expressa o seu escaldo, o seu desvio de um desenvolvimento objetivo necessário para o plano da retórica em que é confinada. O escaldo seria o resultado de um amadurecimento precoce de um ponto de vista crítico herdado historicamente. Precoce porque antecipado ou facilitado por uma convicção moral, apoiada em valores a priori, que substitui ou antes usurpa a fundamentação objetiva, isto é, política. Estamos, é claro, no horizonte do desenvolvimento da modernidade, marcada pela Revolução Francesa, quando o curso da história passou a ser visto como uma disputa presidida pela razão, que assegurava antecipadamente a vitória do bem contra o mal, de modo que a realização de uma sociedade justa era líquida e certa. Referência aqui também no Novo Tempo do Mundo. Como o diagnóstico dessa ilusão por si só não suspende o já referido adestramento empírico, que afeiçoa a sensibilidade,
à concorrência, ao pragmatismo, à positividade, etc. A legitimação moral do juízo continua a ser praticamente irresistível, porquanto ela encurta caminho, apelando diretamente à interioridade, à intuição, à evidência dos valores universais, entre muitas outras convergências com a lógica da mercadoria. Em oposição, à fundamentação objetiva, política, que depende de um contínuo e trabalhoso ato de remeter o conteúdo do juízo ao condicionamento social, às inervações subjetivas, enfim, ao intricado contexto singular daquele que julga, de modo que a perspectiva efetivamente política está na contramão dos imperativos sociais, o que explica sua opacidade. Mas, concretamente, o que permitiria, no âmbito da esquerda em questão, o encobrimento da usurpação do ajuizamento político pela persuasão da certeza moral? Em termos locais, parece aceitável dizer que ocorreu certa consolidação de uma formação de esquerda tributária de nossa formação cultural, mas também de um certo holismo global, que consistiria na consciência da importância da descompartimentação e da socialização de conhecimento, enfim, do diálogo entre os diversos setores culturais e sociais, o que dinamizou muito a troca entre segmentos universitários, teoricamente produtivos, e, por exemplo, o âmbito da militância política organizada, do teatro, do cinema, passando pela produção literária, as artes plásticas, certo tipo de produção jornalística, etc., que também começaram a dialogar mais sistematicamente entre si com os pressupostos teóricos em circulação. Além disso, sedimentou-se a consciência política de que qualquer forma de expressão social que ambicione objetar a ordem dominante, o que implica também em superar o vício nacional de abstração, não pode perder de vista a sociedade que a concerne diretamente, imperativo que elevou especialmente a qualidade da ciranda de artigos e ensaios publicados. Lembrando agora a afirmação de Adorno de que as gerações concorrem entre si, é fácil conceber que o mesmo ocorra nos vários escaninhos de esquerda, que são, inclusive, pressionados a assegurar o seu próprio quinhão contra a crítica dos demais. A competitividade estrutural, a já referida herança da desmistificação dos valores burgueses, que beneficiou anteriormente o nosso júnior, a esses dois condicionantes sociais, acresceu-se, então, mais uma volta dada ao parafuso, pois da descompartimentação das especialidades, isto é, da capacidade de falar com propriedade na área de especialidade de todos os congêneres rivais, resultou a possibilidade de antecipar e rebater qualquer argumento em nossa arena fraterna. E da consciência do compromisso com a representação, direta ou indireta, da sociedade em que se vive, conquistou-se uma espécie de certificado de legitimidade das próprias convicções críticas. Em suma, cada segmento, para retomar as palavras de Adorno, tornou-se insuportavelmente mais adulto que seus predecessores, os quais não saberiam concorrer de forma tão implacável contra seus irmãos. Assim se configura um passo adiante, um avanço, salvo engano, tão entrelaçado à ordem concorrencial quanto foi aquele dado pela crítica de costumes na metade do século XX, cuja análise nos serve de paralelo. Na polêmica ideológica de hoje, é claro, o escaldo não se expressa mais na forma ingênua da certeza dogmática, mas, em contrapartida, coloca em jogo um poder infernal de plasticidade argumentativa e de inchaço dos termos, um mecanismo de concessões parciais, reformulações, relativizações, etc., sobretudo para manter intocado o núcleo doutrinário caro a seu defensor. Para ficar no exemplo mais gritante hoje, não só Adorno não poderia acusar, como faz no aforismo, o apolitismo da crítica à família, porque em toda a extensão do progressismo provavelmente não se levantará mais nenhuma bandeira tão ingenuamente que não se arranje algum modo de vinculá-la profilaticamente a alguma plataforma política.
como também nosso filósofo frankfurtiano receberia o troco na mesma moeda, sendo acusado de patriarcalismo. Entretanto, insista-se, essa lógica sinuosa, ou ainda, na eloquente expressão de Adorno, esse rigor licencioso não são prerrogativa de nenhum setor. As exceções, como se sabe, justificam a regra. Mas, no fundo, atravessam todo o campo ideológico da esquerda, como um gigantesco esforço retórico para manter o tabuleiro no mesmo lugar. O escaldo expressa nossa certeza da legitimidade da crítica antes de a termos digerido, inclusive sem a necessidade de fazê-lo. Com alívio, as pessoas sentem-se dispensadas do esforço individual e intransferível de fundamentação do próprio julgamento, confiando-se à autoridade das conquistas históricas herdadas, do partido, do coletivo, da teoria avançada, do grupo de pesquisa, da evidência da injustiça, autoridade por trás da qual, inevitavelmente, tais pessoas também ocultam seus interesses particulares, como a reparação da humilhação social ou o preenchimento da existência por uma nobre missão, para ficarmos só nos mais lídimos. Um esforço de discernimento no limite solitário das razões de ser de um certo juízo, de uma certa convicção de princípios, que não se confunde com o exame, a revisão teórica de uma interpretação, de um conceito ou um repertório conceitual a que se recorre, mas implica o reenvio desse juízo conceitual, dessa certeza ideológica, ao próprio sujeito desse juízo e vice-versa, em sua singularidade histórica, que, é preciso repetir, envolve seu entorno, pressões socioeconômicas, culturais e familiares específicas, únicas, juízo que envolve suas inclinações subjetivas e seus interesses particulares. Considerando que esse intricado plano da singularidade está em permanente movimento, essa reunião do singular e do conceitual, esse ajuizamento, que é o único efetivamente político, não tem começo, meio e fim, como exige que tenha o mundo da produção de mercadorias. Antes, é um julgamento sistemático, consequente e ininterrupto, abarcando toda forma de representação da realidade. A interpretação moral da história, como já referido, reforçada nas relações individuais, basicamente porque converge com a lógica da produção em sua praticidade de uso, ao substituir a legitimação objetiva da crítica pela chancela de valores a priori, cristalizando os pressupostos da perspectiva sistêmica, a partir da qual se desmistifica a ordem existente, converte-a numa espécie de topos da resistência. Explicando melhor, considerando que o alinhamento político se dá em torno de um ponto de vista crítico, que é capaz de desmascarar a pretensão ao absoluto da ordem existente, exclusivamente na medida em que se concebe como dinâmico, histórico, assim que esse ponto de vista esquece sua transformação histórica contínua, ele se inverte, tornando-se mais uma paisagem da ordem dominante, pré-existente e imutável. O topos emergia desse esquecimento do caráter dinâmico da perspectiva crítica, o topos emergeria desse esquecimento do caráter dinâmico da perspectiva crítica, da substituição do chão histórico pelo apriorismo moral, resultante do abandono do discernimento às já referidas autoridades prestigiosas, como a teoria e a prática mais avançadas, poderosas como o coletivo e o partido, ou nobres como a evidência empírica de uma opressão. Confeccionado pela certeza moral, o que estamos chamando de topos da resistência torna-se um referencial estável, ainda que seja a estabilidade da instabilidade, um lugar seguro a se habitar no interior da ordem dominante, um salvo-conduto, ainda que seja o da certeza da insegurança, enfim, uma instância tutelar dos opositores do sistema. Paradoxalmente, a política se converte num álibi para que cada nicho reerga seu próprio status quo, a partir do qual se torne possível participar sem remorsos da normalidade burguesa. Mesmo assim, entretanto, a persistência de uma legião de famélicos e miseráveis, abandonados nas ruas à própria sorte,
muitos morrendo neste exato momento e outros que continuarão a morrer, adverte que nem a menor célula dessa sociedade, em que a abundância de riqueza e recursos é inimaginável, pode resistir ao absurdo que a atravessa. Não há politização sem que se abdique desse consolo essencial que vem a ser a participação na normalidade social burguesa. Essa última ideologia que não mais se distingue da própria realidade e que, por isso mesmo, é mais difícil de renunciar do que a própria vida. De fato, o sistema capitalista conta justamente com isso. Se o que foi exposto é aceitável, então também faz sentido propor que o desvio assinalado pelo Scaldo esteja compreendido, por definição, como um caso particular do desenraizamento e captura pela retórica que afeta historicamente a perspectiva emancipatória. Classicamente, esse desenraizamento constitui-se numa bifurcação da resistência antissistêmica em um ramo que leva a uma falsa alternativa à ordem dominante, o qual remonta à ideologia alemã e se prolonga na ideologia francesa, para entregar de vez que, muito precariamente, o horizonte aqui é mesmo, e só poderia ser, o ensaio divisor de águas no plano nacional da crítica à ideologia, que foi recentemente republicado. Sublime-se, porém, com a devida ênfase, que, diferentemente da sua possível matriz, o escaldo da crítica não configura a reorientação para uma ideologia falsamente alternativa. No máximo, ele poderia indicar a disponibilidade para ela, que vem a ser precisamente o desvio para a retórica, também conhecido como suspensão da continuidade social das ideias. Obrigado, Cris. Agora a gente vai passar para o João Marcos, que vai apresentar uma fala sobre o ponto de vista de Fé e Fúria. João, eu vou colocar o computador aí perto de você também, tá bom? Tá bom. Tem fios aqui nos meus pés, acho que a gente consegue passar para lá. Passa para lá, por favor, Cris. Que o João se enquadra. Bom, gente, boa tarde a todo mundo que está aqui. Enfim, eu super me identifico no meu objeto a fala da Cris, porque esse desvio da crítica está bem explícito justamente nesse título, que é o ponto de vista desse documentário. É um documentário retórico mesmo, do ponto de vista da esquerda, hoje em dia moralizante, a respeito, enfim, do que aconteceu nas favelas. É lá que se passa essa fé e essa fúria. Mas antes de entrar no documentário propriamente dito, eu gostaria de começar com uma primeira contextualização a respeito do clima que desemboca no documentário, né, que é um pouco do ponto no qual a gente parou ontem a discussão, a conferência com o Paulo, principalmente a respeito do comentário da Natália, com relação à esquerda e com esse espanto da esquerda diante de alguma coisa que já vem desde sempre. E esse espanto tem a ver com o que foi denominado neopentecostalismo, né? E acho que existe certo interesse em se dar conta de que esses neopentecostais viraram justamente alvo público de muitas frentes depois que eles abandonaram o barco do nosso lado democrático popular em meados do primeiro mandato, enfim, da Dilma, da presidenta Dilma Rousseff. Acho que vale lembrar que todos os figurões da Frente Parlamentar Evangélica, do Marco Feliciano ao Arthur Lira, dentre outros, que é melhor não citar, em algum momento dos governos Lula 1, Lula 2 ou Dilma 1 e 2 foram base do governo. Até lá, por mais que não se gostasse deles, por conta das suas pautas conservadoras, se aturava o estorvo porque ele dava votos. O golpe final, para que os evangélicos virassem o terror, foi o fato de terem apoiado massivamente a candidatura do ex-presidente do Brasil. Não poderia passar pela cabeça de ninguém que fosse partidário do Brasil potência em todas as suas fases, desde o de verdade até o neodesenvolvimentista, sonhar que um dia esse descalabro viesse a acontecer. Como é possível que num país como o Brasil, uma disputa presidencial se desse entre um ex-militar e um professor universitário e que o ex-militar ganhasse?
Diga-se de passagem, a figuração desse conflito já havia se dado 8 anos antes, no filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. O militar Capitão Nascimento, agora ocupando o posto de tenente-coronel, o professor de História, Diogo Fraga. No longa, dirigido por José Padilha, o estorvo é o professor. É nesse contexto que a gente vê o documentário Fé e Fúria, de 2019, de Eduardo Pimentel. Ele aparece como um farol para uns e outros. Ele foi lançado comercialmente somente em 2022 e ele quer documentar e denunciar o modo de sociabilidade desses novos cristãos, neopentecostais que vivem na favela e que têm por profissão desde o mecânico do bairro ao funkeiro de Jesus ou traficante de drogas. Esse embate com os não cristãos e com os fiéis de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. E o pressuposto é o de que essas relações são mediadas pela fé dos neopentecostais. Essa acepção, neopentecostais, usada aqui unicamente dentro do que é construído no filme. Fé e Fúria deixa esses lugares comuns de lado, como o Planalto, para descer aí saber o que acontece no subterrâneo do Brasil, as favelas e comunidades. E é que se observar duas coisas, enfim, já de praxe. A primeira é que favela ou comunidade, entre aspas, é um ente abstrato no filme. A segunda é que a generalização do discurso do filme, justamente por não diferenciar essas localidades, tem afã totalizante a respeito do seu próprio discurso. A construção do filme é arquitetada a partir das várias vozes da periferia, cada uma delas em diferentes aparições vai colocando seu tijolinho para edificação desse diagnóstico da intolerância que reina e cuja causa e remédio são expostos por todos os entrevistados. Em suma, contra depoimentos não há argumentos. A montagem permite que, aparentemente, o sentido do roteiro seja construído pelo próprio espectador. Supostamente, o espectador teria a oportunidade de ouvir cada voz em cada aparição, o que permitiria que cada um tirasse suas conclusões. Ao longo do tempo, percebemos que não é bem assim. Existe um fio condutor e um ponto de vista sendo apresentado, tido como neutro e isento, técnico-científico quase. Esse ponto de vista é a somatória e disposição das vozes ouvidas. Juntas, elas formam o coro dirigido pelo diretor. Ainda sobre a montagem aparentemente neutra, como já dissemos, é ela que denota o ponto de vista do filme. Essa constelação, por fim, resulta nas duas personagens em guerra. De um lado, os fiéis de religiões de matriz africana, que têm como aliados os cristãos não neopentecostais e certa intelectualidade. Do outro lado, os cristãos neopentecostais. Mais uma vez, usamos neopentecostais unicamente na acepção usada pelo filme. Começando pelos primeiros, os que têm por aliada a própria concepção e ponto de vista da obra. Existe uma primeira sequência na qual os fiéis de religiões de matriz africana aparecem em um ritual que, eu dando uma pesquisada, pareceu-me ser um ritual de Umbanda. Nós temos duas mulheres que ministram esse ritual e uma moça que o acompanha. O ritual é cheio de movimentos e corpos vivos em transe. A gente adentra, então, nesse universo das religiões de matriz africana, com lindas imagens dos orixás pintados nas paredes. As cores vivas contrastam com o preto e branco das paredes iniciais e a cor de tijolo do território da favela, numa primeira sequência. Nós temos também a imagem de uma mulher que professa sua fé em uma dessas religiões de matriz africana, que faz seu penteado e coloca o seu turbante. Foi através do candomblé que ela começou a pensar, abre aspas, o racismo e a homofobia. O turbante, além de demonstrar sua fé, da qual ela não se envergonha, é símbolo de sua negritude, aspas de novo, para demarcar uma opção que também é política. Em suma, uma cultura que representa matrizes exige respeito a elas. Junto disso, temos os depoimentos de fiéis de religiões de matriz africana sendo acossados e ameaçados por fiéis neopentecostais nas próprias favelas. Todas as denúncias necessárias serem feitas por óbvio. Mais adiante, uma mãe de santo completa dizendo que, como qualquer ser humano que tem sangue correndo nas veias e professa uma fé, vai deixar grandes guerreiros lutando por seu terreiro. Temos, portanto, a imagem de lutadores que desde sempre têm seu corpo vivo, pulsante, colorido e diverso. Dentre as muitas denúncias, vale a pena ser colocada com um pouco mais de detalhe uma delas, pois é aí que entra a outra personagem com toda a sua majestade. Enquanto pai Bruno nos conta que seu salão foi destruído por intolerância religiosa, sinal disso,
é o fato de que só os santos foram depredados, um plano contínuo, de baixo para cima, revela uma igreja. Sobe do chão uma casa branca que parece não ter fim. Isso se dá pela demora na subida da câmera. Ao chegarmos no topo da construção, no centro da fachada, vemos um coração vermelho que envolve uma pomba branca sobre a inscrição: Jesus Cristo é o Senhor. É a Igreja Universal do Reino de Deus. A partir de então, o inimigo é identificado pelos próprios personagens. Trata-se das igrejas pentecostais, tidas aqui como megatemplos bilionários da fé, que têm seus vasos comunicantes com as igrejas de bairro. Para o filme, todas elas estão interconectadas e têm as mega-igrejas como sendo o seu centro de poder. A Universal seria a principal delas. Um levantamento feito agora em 2024 mostrou que os evangélicos atualmente são, em sua maioria, mulheres negras das classes menos privilegiadas. Um outro dado também vai na direção oposta ao senso comum a respeito dos agrupamentos cristãos. A maior parte das igrejas evangélicas, em uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem entre 50 e 200 membros. A gestão dessas comunidades é feita unicamente pelos membros da comunidade, sem qualquer tipo de vínculo institucional com nenhuma rede de igrejas. Isso mostra que os evangélicos são um grupo muito mais orgânico e menos hierarquizado ou encabrestado do que se poderia supor. Tudo isso para começar a colocar em questão certos pressupostos do filme que não são postos em momento algum. Como as imagens do filme são compostas, em sua maioria, por conjuntos de pequenas vozes que formam algo maior, vamos passar a examinar agora a construção dessa segunda personagem, a dos neopentecostais. Mais uma vez e sempre, para deixar claro esse título, neopentecostais, unicamente na acepção do filme, que é o que estamos tentando investigar. Vou apresentar 3 figuras expressivas desse mosaico neopentecostal. A primeira figura que aparece é a dos traficantes cristãos, que se abençoam via voice-over na primeira sequência do filme, enquanto a gente vê a favela, reconhece a favela, a gente vê eles se comunicando via rádio, se abençoando. Muito provavelmente estavam se incentivando a seguir em frente para completar a missão de trabalho daquele dia, que possivelmente envolvia confronto com a polícia. Depois, a segunda figura, uma moça no polo oposto ao das cores e movimento das religiões de matriz africana. Temos um plano fechado na garota, uma moça jovem, branca, que está sentada no banco do ônibus. A moça está completamente parada. Tudo se move ao redor dela, que ela está num ônibus, mas ela fica imóvel. E o filtro de cores também muda. Agora nós temos uma imagem pálida para finalizar a caracterização dela. Mais uma vez, uma moça pequena de cabelo liso e pele branca. Por fim, a terceira figura, o nosso pregador, o pastor Paulo Omar, protagonista dentre os neopentecostais do filme. Ele ocupa a cena em diversos momentos, comentando a sua vida, falando com fiéis, dividindo a tela com um leão, que simboliza Jesus, o leão da tribo de Judá. Figurado em seu próprio púlpito, no púlpito do pastor é que tem esse leão, no momento dos depoimentos. Nos cultos, as pessoas cantam sem se movimentar e festejar, com direito à imposição de mãos, mais uma vez, imóveis. Em alguns cultos, 2 cores são acrescentadas, o preto dos ternos e o vermelho de algumas camisas. Além disso, tem uma outra figura que também é pentecostal, que é um cara cheio de tatus e piercings, que tem uma espécie de sadismo, que ele se pendura na árvore com 2 ganchos e fica pendurado, uma espécie de mistura de anjo, diabo e Jesus. São esses os guerreiros de Cristo pintados por fé e fúria. Vale ressaltar também, do lado dos neopentecostais, mais 2 figuras que só aparecem na boca dos depoentes contra esses neopentecostais, a polícia e a milícia. Para o filme, a partir dessa montagem um tanto quanto maniqueísta, o problema começa quando os neopentecostais entram nas prisões e começam a fazer dos traficantes, outrora fiéis de outras crenças, cristãos. Por incrível que pareça, o problema não é o tráfico, mas os traficantes que se convertem a uma religião que é contra as outras e que afirmam isso em alto e bom som. O que salta à vista é o discurso muitas vezes moralista que se faz ouvir a respeito dessa relação espúria entre o tráfico e a igreja. É como se vivêssemos há até pouco tempo numa pátria abençoada, onde já se tivesse conquistado tudo e a paz reinasse, mas que de uns tempos para cá foi mudando de cara ou de caráter. Por mais que se queira negar, existe uma crença subjacente, ideológica de certo,
de que o Brasil é naturalmente bom e que existem os inimigos, uma minoria perigosa que faz com que sempre que nosso país esteja em vias de tornar-se um lugar minimamente habitável, alguém vai lá e acabe com o sonho coletivo, com o sorriso da galera. Na obra em questão, os neopentecostais são esse discurso totalizante que quer fazer com que todos sejam iguais, andem de terno e gravata, deixem seus ídolos de lado, pintem os muros com versículos e lavem dinheiro para o tráfico e para seus políticos de estimação. Esse discurso faz vez e voz não só em Fé e Fúria, mas também nas mídias e púlpitos diversos, muitas vezes com palavras diferentes, a depender do latim de quem fala. No dizer de Carol, essa moça do turbante que eu falei, que se afirmava como uma pessoa de religião de matriz africana, por conta também da sua raça e da sua sexualidade. Antes, na favela, haviam São Jorges, mensagens de guerra contra facções, música e funk. Em uma palavra, diversidade. Hoje, nos muros existem versículos e salmos, aspas dela. Contra a totalidade, o múltiplo. Contra os conluios, a moral. Contra a uniformização, a diversidade. Eis os binômios colocados pelo filme. O que intriga, mais uma vez, é a disputa por quem tem a propriedade e o monopólio da diversidade do verdadeiro Brasil. A grande questão que se coloca no documentário não é a longa história do sofrimento e do extermínio, a serem sempre denunciados numa sociedade que sabemos, fruto do tráfico negreiro, do extermínio indígena pela conversão ou pelo facão e da exploração mercantil. Trata-se de deslocar a questão para a discussão a respeito da propriedade do território por um grupo específico. É como se os cristãos que vivem nas favelas não tivessem sido cantados pelos Racionais MCs e o rap que põe em pratos limpos as favelas e periferias do Brasil, inclusive cujo canto é muito parecido com certas pregações, ou pode ter lá certas questões formais a serem ainda estudadas melhor, essa relação da pregação pentecostal avivada com o modo como cantam os rappers aqui no Brasil, a despeito da influência do que vem dos Estados Unidos para cá. Tem um colega chamado Bruno Rocha, que ele tem investigado essas relações, mais do ponto de vista da matéria que está nos raps, pensando as raízes religiosas e pentecostais, do que da forma, mas acho que também isso seja bastante coisa para a gente pensar e conversar. Ao revés disso, ainda mencionando os produtos culturais, todos os filmes que fazem parte, enfim, de certo tipo de formação do imaginário brasileiro dos anos 2000, quando são filmados na periferia ou tratam dela, tem como trilha sonora os louvores desses cristãos captados pelo microfone, não como trilha sonora incidental. É essa música hoje em dia, o gospel, mais uma vez, que embala as favelas e comunidades, que, pelo visto, não foram cantados pelos Racionais MCs. Fé e Fúria nos pinta a imagem de um povo, portanto, que em tese só saberia falar a sua própria língua e que a qualquer novidade que contrarie sua canhestra visão de mundo e costumes, não teria capacidade nem gosto pelo diálogo racional e partiria para a violência. De modo análogo, não seria essa imagem racista feita pelos brancos para os povos não brancos, que os que aqui acusadores dizem combater, mas que acabam por reproduzir ao identificarem o inimigo, esse diferente, do mesmo modo? Enfim, um ponto de vista que a revelia da intenção diz mais a respeito de quem o criou do que de quem nele figura. É daí que brota a descrição dos pentecostais feita pelo documentário. Uma imagem clichê que, de maneira imediata e grosseira, pretende identificar o inimigo. Mas esse inimigo é ele mesmo, um bode expiatório que agrada gregos e troianos e os faz empunhar as armas de que necessitam para se desresponsabilizar. Por um lado, e responsabilizar alguém pela catástrofe que se abate sobre nós há um bom tempo. Estamos aqui, por fim, na esteira do diagnóstico de Rodrigo Nunes, no livro do Transe à Vertigem, de 2022, em que ele, no artigo que dá título ao livro, compara duas produções cinematográficas, Terra em Transe, de Glauber Rocha, de 1967, e Democracia em Vertigem, da Petra Costa, em 2018. Fica evidenciada, no dizer do autor, a responsabilização ou não de setores da esquerda quanto aos rumos da história brasileira em dois momentos decisivos. Se no primeiro, no filme de Glauber, havia a elaboração artística de uma esquerda que vira seu projeto e suas ilusões entrarem em curto-circuito por terem sido derrotadas e, a partir daí, voltava os olhos sobre si para ver onde tinha parte na catástrofe, no segundo, passados 50 anos, o documentário sobre o impeachment de Dilma Rousseff busca os culpados, os traidores, os fascínoras,
mas em momento algum se percebe como parte da situação e de suas implicações políticas para o processo histórico. A ver pela qualidade formal do filme de Glauber e dos 2 documentários, o citado e o analisado aqui por nós não foi só politicamente que regredimos. Obrigado. Bom, e agora, a última comunicação, antes da gente abrir o debate, o João Passos vai fazer o Cinema Brechó, de Kleber Mendonça Filho. Bom, gente, boa tarde a todo mundo, obrigado aí pela presença, tanto hoje quanto ontem, obrigado pelo interesse no nosso trabalho, né, como grupo. Então, vamos lá. A minha exposição, como o Moa falou agora, tem esse título um pouco explicativo, um pouco engraçadinho, Cinema Brechó, de Kleber Mendonça Filho. Eu espero que ao longo da exposição vai ficando mais claro a razão desse título. Eu vou tomar como ponto de partida da minha exposição 2 exemplos, para ilustrar algo como um sentimento característico dos filmes do Kleber Mendonça Filho, algo que nem fica confinado ao nível dos temas e nem se resume ao nível dos procedimentos. Trata-se de uma espécie de atitude, para falar um pouco vagamente, flutuando entre o temático e o formal, e que talvez ajude a entender e dar alguma unidade ao conjunto do seu cinema. Eu tomo o primeiro exemplo de uma sequência perto do final de O Som ao Redor. João, neto do dono da rua e, portanto, corretor, leva a namorada Sofia para visitar uma casinha vazia onde ela morou na infância com os pais. Vinha sendo usada como escritório e agora está próxima da demolição, seguramente para dar lugar a mais um edifício imenso e kit. Como no passeio do casal ao engenho do avô, a fotografia sublima as manchas escuras e o limo na piscina sem água, a câmera é constantemente atraída por sinais de envelhecimento e passagem do tempo. Enquanto caminham pelos interiores da casa, Sofia para num aposento e reconhece ali seu antigo quarto. Olha para cima, distingue um relevo sob a última ademão de tinta branca. É uma estrelinha de plástico grudada no teto, do tipo que os pais colam para os filhos com medo do escuro. Os 2 trocam um olhar de compreensão, ele a envolve pela cintura e a soergue para que possa apalpar a estrelinha. Tudo é muito coreografado e recortado. O mesmo movimento em espiral da mão dela na direção do teto, em primeiro plano, é mostrado em 2 imagens consecutivas e idênticas, ficando como que grifado pela montagem. É esse gesto que quer tocar as coisas, imprimindo e recordando nelas a digital da história privada e coletiva, tentando ressentir fisicamente os vestígios que deixaram na memória. É esse gesto, em suma, de busca pela densidade temporal de objetos banais, até mesmo de bugigangas, de velhas mercadorias baratas, o que, a meu ver, define a fisionomia, especialmente dos 2 primeiros longas de Kleber Mendonça, mas que se estende por sua obra e lhe dá certa coerência em termos de construção e perspectiva. O segundo exemplo vem da primeira sequência de Aquários, passada em 1980, uma espécie de prólogo em flashback. É o aniversário de 70 anos da tia Lúcia, antecessora, em termos de mulher porreta, da protagonista Clara. Somos introduzidos numa festa de família recifense, com crianças correndo, Altemar Dutra tocando, tias caretas, empregadas com camisetas de estampa gastas e uma prima magrinha que toca piano. O cenário família será contraposto ao anticonvencionalismo da tia Lúcia, escondido por trás do seu taier rosa com broche de flor. Um plano médio muito breve mostra seus sapatos de salto ao lado dos de outra senhora, que os mantém retos e paralelos. O pé esquerdo de tia Lúcia, por sua vez, está apontado para dentro, destoa. A atenção para os detalhes de postura e etiqueta compõe a apresentação do ambiente, tanto quanto a homenagem à aniversariante lida pelos filhos ainda pequenos de Clara. Um corte afasta a câmera dos meninos e dos convidados, passamos para um close da homenageada, própria tia Lúcia. Seu olhar se dirige a um canto da sala
está fixado no que uma rápida panorâmica com abertura de foco revelará ser um antigo aparador de madeira. Então, vocês imaginem, tem aqui está a tia Lúcia, aqui está o close na tia Lúcia, a câmera se desloca para cá, abre o foco e, de repente, a gente vê esse velho móvel de madeira num canto, para onde a gente entende que ela está olhando. Corta para um novo flashback, uma espécie de passado dentro do passado, em que a jovem Lúcia transa com um homem bigodudo sobre uma cama e sobre o móvel velho que desatou a lembrança. A senhora saudosa, de longos cabelos brancos, como quem não se importa em mostrar a idade, dá um sorriso discreto e sacana. A claridade diurna de suas lembranças contrasta com a noite da festa de aniversário. Na passagem de um tempo a outro, talvez se esconda uma decepção. Seja como for, algo da relação que apontamos entre objetos e memória também está aqui. O velho aparador serve de testemunho ocular dos feitos de tia Lúcia, já sentiu seu toque e ela o seu. Os objetos imprimem sua textura na lembrança táctil e carregam consigo a história de quem os tocou. É como se o aparador devolvesse o olhar de tia Lúcia e, com uma piscadela, a fizesse sorrir, recordando-lhe feitos impronunciáveis nas circunstâncias em que se acha. Sentimos haver mais intimidade entre ela e o móvel que entre ela e parte dos convidados, e subentendemos por seu discurso que sobre a sala pairam constrangimentos a respeito de sua biografia. Pensando bem, nos 2 primeiros longas de Kleber Mendonça, os objetos, o ambiente residencial e urbano, o apartamento, a rua, o entorno, ou ainda o ao redor, têm um peso especial, porque são as coisas e os lugares que nos contam a história das pessoas, e não o contrário. A festa de família vai desaparecendo em fade-out, ganha aspecto quase espectral, até que vejamos o apartamento de Clara nos dias de hoje. A continuidade familiar se espacializa e, em última análise, é o destino desse espaço o que está em jogo no conflito que conduzirá a narrativa daqui em diante. Teorizando um pouquinho, digamos que nessas imagens há certa obsessão em recuperar nos objetos e nos ambientes a sua espessura temporal, aquilo que a passagem do tempo gravou neles e que faz com que participem da vida individual e coletiva. Em contraste com isso, estariam aqueles objetos e ambientes que se furtam à historicidade, que se querem sempre iguais à sua imagem publicitária e que se afastam da escala humana. É o condomínio pavoroso com um nonsense nome em inglês que o empreiteiro Mauricinho quer erguer sobre o predinho de Clara. É a revista Veja que a condômina hidrófoba não admite receber fora do plástico. É o tocador digital que não risca, cuja capa não amarela, dentro do qual as pessoas não guardam nada, à diferença dos velhos discos de vinil. São mercadorias assépticas, de consumo imediato, que nunca entraram nem têm durabilidade para entrar em contato com o toque humano, ou que restam indiferentes à sua escala. Como lentes anti-reflexo, estão programadas para que o seu entorno não se dê a ver nelas. Podemos falar numa oposição entre objetos históricos e objetos ahistóricos, se quisermos adotar os termos de Gunther Andres numa passagem da obsolescência da história, da obsolescência do homem. Uma passagem da obsolescência do homem que se chama a obsolescência da história. Ou ainda, podemos falar também entre objetos biográficos e objetos de status, se preferirmos os termos de Ecleia Bose num texto também, enfim, pequeno texto dela. Seja como for, note-se que se o mau gosto de hoje parece pior que o mau gosto de antes, nem por isso os filmes de Kleber se recusam a registrá-lo, isto é, a registrar o mau gosto de hoje. Os clichês de hoje estão reunidos a mesmo título que os clichês de ontem, porque, para Kleber, cinema é produção industrial de lembranças. E talvez o paradigma do que seja um objeto suscetível às marcas do tempo seja justamente a película, a lâmina de acetato ou nitrato que a luz deforma de maneira a lhe imprimir a imagem de um acontecimento, de um cenário, de uma figura, que fica registrada e guardada como recordação, assim como o formato do nosso corpo fica registrado nos colchões em que dormimos. Por um paradoxo curioso,
A arte industrial, por definição, quer agora devolver unidade e unicidade ao mundo cuja imagem reproduz em série. De todo modo, seguindo essa concepção de cinema, mesmo os filmes de ficção cumprem uma função primeiramente documental, registrando os costumes, as roupas, os objetos e os espaços de um dado momento e de uma dada sociedade. Por isso, apresentando seja o presente, seja o passado, os filmes de Kleber Mendonça são sempre de época. A sua preocupação está, invariavelmente, na reconstrução de um cenário representativo e datável, reconhecível por seu público como característico de um mundo e de um tempo, o que constitui certamente um fator de peso para a adesão e o entusiasmo que esses filmes famosamente provocam nas salas de projeção. Sem ver nisso nenhum demérito de princípio, os filmes de Kleber Mendonça aparecem como uma esteira rolante de clichês, o que tem sua réplica também no nível dos procedimentos. Pondo em funcionamento seu liquidificador de referências, brincando com as convenções do cinemão de gênero, terror, ficção, western, usando transições em cortina como as de Star Wars, ou mostrando um sertão árido e horizontal como um velho oeste em versão pernambucana, esses filmes operam sobre a memória não só do universo social que encenam, mas também sobre a memória cinematográfica do espectador, que se deleita no reconhecimento dessas alusões. Daí podermos falar num cinema brechó, onde tudo é de segunda mão, onde velhas mercadorias baratas, desde filmes B até estrelinhas de plástico, são reapropriadas e refuncionalizadas como se as coisas reprodutíveis e sem valor ganhassem um sopro de vida pela simples passagem do tempo. Note-se aqui que a autoevidenciação dos procedimentos não leva à reflexão sobre o artifício fílmico, mas sim procura gerar cumplicidade, criando um sentimento de contínuo entre filme e espectador, a sensação de que compartilham um repertório comum e formam algo como uma comunidade coesa. De todo modo, o mesmo paradoxo que apontei anteriormente, o de uma produção industrial do objeto único, pessoal e intransferível, pode ser percebido aqui, dando lugar a uma curiosa inversão. Ao invés da simples oposição entre objetos históricos e objetos ahistóricos, ou entre objetos biográficos e objetos de status, é como se tivéssemos objetos cuja densidade temporal fosse produzida artificialmente e em série, como aquelas calças jeans novas que são vendidas rasgadas para simular um aspecto gasto pelo uso. Assim como os objetos que povoam sua cena, também esses filmes são objetos históricos ahistóricos, de acordo com essa inversão, ou objetos biográficos de status. Vimos que, em Kleber Mendonça, são os estereótipos aquilo que melhor caracteriza um certo período. Uma época, passada ou presente, se define pelo conjunto dos seus clichês. No geral, creio ser reconhecível uma mesma lógica, ou mediação, ou nivelamento. Trata-se de uma espécie de princípio colecionador que reúne trucagens, figurinos retrô, lugares comuns e tipos numa mesma qualidade de componentes da memória pessoal, nacional e de classe. Isso explica, a meu ver, também as fragilidades desses filmes e faz com que os seus defeitos estéticos adquiram substância. Os diálogos de Kleber, por exemplo, são frequentemente censurados pela sua obviedade. Trocando em miúdos, em termos um pouco mais técnicos, o problema está na sobrecarga da função esclarecedora das falas, como se o que está dito verbalmente pelas personagens tivesse a palavra final sobre o significado da cena. Como está no contexto da imagem, contudo, não se destacando dela e sendo um elemento entre outros, essa vontade de definir um sentido unívoco parece pretensiosa e realça a banalidade daquilo que o discurso, ignorando a refração do meio fílmico, gostaria de enunciar diretamente. É difícil não sentir o incômodo, o que não significa que devamos nos deter aí. Pois o que impede que suas banalidades não sejam também elas citações,
que não tenham sua pertinência estética justamente nesse seu caráter de platitude, de lugar comum, tantas vezes ouvido, e que caracteriza um certo período, assim como o vestuário ou a decoração de interiores. Desse ponto de vista, as frases feitas do progressismo, de que estão cheios os filmes de Kleber Mendonça, tornam-se clichês como os demais. Essa requalificação da fraseologia progressista enquanto fraseologia abre vias mais interessantes e objetivas para pensar como seus materiais estão ordenados e quais os novos sentidos que podem ter conforme esse ordenamento. Tomemos um caso nítido de diálogo que beira a obviedade, entendida esta obviedade ao mesmo tempo como a oportunidade de um interesse crítico. Encurralada pela grande construtora, Clara recorre a Ronaldo, um amigo e colega de jornalismo. Ela está atrás de informações comprometedoras sobre o rosto jovem da empreiteira, o Mauricinho formado em business. Ronaldo responde a certa altura com um sinal amarelo. Aqui eu cito e leio o diálogo. Ronaldo olha para Clara. Ronaldo, não sei se te interessa, mas Diego, o Mauricinho, é afilhado do meu irmão, Ricardo, que, você sabe, é arquiteto. Clara, Diego é da família, então. Ronaldo, você está sendo sarcástica. Ricardo fez muitos projetos para a construtora ao longo dos anos. Clara olha para Ronaldo. Clara, faz sentido. A extensão de vínculos familiares aos círculos de amizade e vice-versa. Uma coisa bem brasileira e bem pernambucana, não é, Ronaldo Cavalcante? Tem aquela sabedoria popular local. Quem não é Cavalcante é cavalgado. A extensão de vínculos familiares aos círculos de amizade e vice-versa. Até aqui, parece falar uma universitária, citando de cabeça um tema célebre das interpretações do Brasil. Uma coisa bem brasileira e bem pernambucana. Aqui, o timbre inconfundível do senso comum. À primeira vista, o próprio filme quer entregar de bandeja a chave para a sua compreensão, que explicaria não apenas a conduta dos grandes empresários, como a da própria protagonista. Vindo de quem vem, todavia, penso não ser exagero imaginar a frase feita, extraída dos ensaios de interpretação do país, como uma componente a mais de um repertório cultural, onde caberiam igualmente uma poltrona de grife, um acervo de velhos discos, uma canção de Gilberto Gil, um pôster de cinema, uma velha sala de projeção, um elemento a mais de uma coleção de referências própria ao imaginário de uma fração de classe e de um país, ou própria à maneira como essa fração de classe imaginou esse país, de que se entendia a consciência esclarecida. Ao invés da reconfirmação esperada, o vocabulário da assim chamada tradição crítica brasileira sofre uma qualificação que a relativiza, que altera o seu estatuto de esquematização da realidade social, ou tentativa dela, e passa a funcionar como elemento de distinção, em pé de igualdade com outras tantas mercadorias culturais, cuja dignidade está na sua historicidade, ainda que só aparente. Ou seja, o vocabulário dessa tradição crítica passa também ao estatuto de um objeto biográfico de status. Não quero sugerir com isso que a apropriação dos termos dessa tradição esteja errada. Antes, essa apropriação diz muito da condição em que esses termos circulam hoje. São muitos os fatores que contribuíram para isso nas últimas 3 ou 4 décadas. Para começar, a posição do intelectual foi alterada. Depois da onda de questionamento e autoflagelação que sobreveio a 64, e, sobretudo, com a entrada em cena de novos atores sociais, cuja luta e cujo discurso não dependiam de suas lições, o intelectual se viu encolhido. Perdida sua procuração para falar em nome dos oprimidos, sobrou-lhe um engajamento reduzido, a colaboração na nova democracia, cujos aparatos institucionais solicitavam gestores progressistas. Mas a ascensão da esquerda ao governo transformou o que era pensamento crítico em parolagem oficial exatamente quando esse pensamento constatava a perda de seu objeto e das expectativas políticas ligadas a ele, ou seja, a nação e seus horizontes de integração.
Em lugar deles, o que se via era a decomposição do pouco que de consistente se havia acumulado e uma tendência à aceleração do desmanche de amplitude também global. Privada de eriçamento e de força cognitiva, ao menos no sentido que tivera anteriormente, a tradição crítica brasileira e, num sentido mais amplo, a experiência artística e intelectual moderna feita no Brasil, mesmo assim não desapareceu. Capturada pela apologia institucional, ela sobrevive com força também no mercado cultural. E note-se que a própria cultura no período também assumiu funções novas. Cada vez menos torre de marfim e mais mercantilizada, virou política de governo para públicos-alvo e integrou-se ao vasto arsenal da administração da pobreza. Contra o desabamento resultante da crise da sociedade do trabalho e da acumulação de capital emperrada, o nexo cultural se transformou numa forma de arremedo, um band-aid da propalada fratura social. Esse quadro permite retomar por outro ângulo certa ameaça de invasão que atravessa os filmes de Kleber. Penso nos gringos ensandecidos de Bacurau, no sonho da menina classe média de O Som ao Redor, em que homens encapuzados pulam um muro de sua casa, ou ainda na cena em que Clara encontra um culto evangélico num apartamento vizinho ao seu, dentro de seu elegante predinho azul. Acho que essa disposição sobressaltada pode ser lida como uma espécie de fantasia social, no caso, de uma fatia um tanto difusa de classe, muito reconhecível, mas difícil de conceituar. Ela se vincula, essa fatia um tanto difusa de classe, à história da industrialização e da urbanização brasileira, que não conduziu, mas de que foi beneficiária. Embora fraca politicamente, sua chegada ao ensino universitário e ao cosmopolitismo moderno alterou o feitio da vida cultural no Brasil, que desde antes, mas sobretudo a partir de 1930, começava a se emancipar da tutela oligárquica e academicista. Contra o particularismo das carcomidas elites locais e o correspondente figurino bacharelesco, afirmava-se nessa fração da burguesia e da pequena burguesia urbana uma perspectiva política mais ampla, de corte nacional e de gosto artístico moderno, aberta ao encontro com a língua e com a experiência dos pobres, dos trabalhadores, de todos aqueles setores, enfim, que passariam para baixo do guarda-chuva do povo brasileiro. O radicalismo das classes médias, ora atenuado, ora agudo, dependia do motor da modernização. Quando o impulso perde força e a evolução da sociedade brasileira vai tomando a cara que tem tomado, longe da sonhada nação mais homogênea e integrada, o mundo dessa franja esclarecida vem abaixo. Em lugar das tradições populares já catalogadas, o hino pentecostal. Ao invés dos predinhos estritamente retangulares de rampas elegantes, com pastilhas e pilotis, a vulgaridade neoclássica gritante dos condomínios Fortaleza, guardados por seguranças privados. Daí que essa franja esclarecida se sinta permanentemente ameaçada, que se refugie em interiores bem decorados e também eles cada vez mais gradeados contra esse país estranho e esse povão irreconhecível que vicejam lá fora. Comprimida entre a neopobreza e a alta cupinchada do capital, a dita franja esclarecida está alheia ao modo de vida deles e a ambos parece falar outra língua. Em poucas palavras, desse ângulo, os filmes de Kleber Mendonça são a canção do exílio do radicalismo moribundo. Triste exílio, esse que força a franja esclarecida a trancafiar-se dentro do próprio país que ajudou a imaginar. São depoimentos de uma fração de classe ameaçada de extinção. Esse recolhimento no mundo próprio produz um sentimento novo e paradoxal, que eu chamaria de progressismo nostálgico. Daí que os objetos de uma modernidade que se esfarinhou, mas a qual se gostaria de regressar, sejam reauratizados. A máxima aspiração aqui é a reconstrução de um passado que ainda apontava para um futuro. Um passado certamente contraditório, mas menos opaco e hostil do que o presente. Mais uma vez, as saudades do progresso não se restringem a situações narrativas, mas atingem os níveis técnicos dos filmes, como no reaproveitamento de recursos cinematográficos pela chave do pastiche. Mais ainda,
Não só a sua linguagem, como o ideal político de que partem esses longas parece extraído do passado. Kleber já declarou que Bacurau, por exemplo, nascera do desejo de fazer um filme brasileiro de gênero, mas que não fosse apenas uma cópia do que outras culturas, particularmente a dos Estados Unidos, já fazem. O desejo de fazer um filme brasileiro. De um lado, a incorporação do cenário e do assunto nacional, de outro, a absorção perfeita das técnicas cinematográficas. Terá esse ajustamento, enfim, se realizado na filmografia de Kleber Mendonça? Esse ajuste entre condições técnicas e realidade local, possivelmente um dos aspectos novos do cinema brasileiro contemporâneo, nós o reencontraremos com sentido inteiramente alterado e atualizado na filmografia de Adirley Queiroz, onde o conceito guia de nação é substituído pelo de território e os procedimentos dos gêneros industriais reduzem-se à sucata. Com isso, todavia, entraríamos num novo Brasil, ou melhor, num não Brasil, ou melhor ainda, num ex-Brasil, que não cabe nessa exposição. Assim, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Bom, a gente faz, agora são 6 horas até 6h30, a outra vez começa às 7, né? Acho que faz sentido. Acho que eu vou usar a autoridade da mesa para começar as perguntas. Mas eu vou fazer só uma para o João Marcos, porque a gente discutiu bastante esse filme, acho que vale a pena a gente trazer, talvez, esse debate, né? Esse foi um dos filmes que a gente discutiu no grupo, enfim. E acho que... Fiquei pensando o seguinte, João, vou fazer uma pergunta que eu te fiz basicamente igual, mas mudando um pouquinho. Acho que eu concordo bastante com você quando você descreve o ponto de vista do Fé e Fúria a partir da montagem, a partir de uma certa perspectiva do progressismo e tudo mais. Mas eu acho que você deixou na sua exposição de mencionar um aspecto importante do material com que esse filme trabalha. Você falou que o filme coloca a questão a partir da chave do território, na verdade, da propriedade do território, né? E esse documentário, No Limite, ele trabalha com um elemento que tem a ver com isso, efetivamente, né? Isso não é apenas o ponto de vista do filme, mas ele está descrevendo um fenômeno em que, efetivamente, as igrejas, e particularmente pelo que o material apresenta, os pastores dessas igrejas se aliançam ao crime organizado e, a partir disso, disputam territórios, expulsando outras pessoas, vendo ali a coisa como uma espécie de mercado em que se amalgamam, né, a igreja, o crime organizado e assim por diante. E eu acho que esse é um elemento importante da discussão, né, que tem que ser trazido. Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu fiquei pensando também em outras obras que, de alguma forma, trazem um ponto de vista não do progressismo convencional, e a gente pode debater que ponto de vista é esse, mas que colocam essa igreja neopentecostal, nos termos em que o documentário coloca, né, que são uma bastante, talvez agora já antiga, que é o Capão Pecado do Ferrez, e aí, em que, eu não lembro a cena do espancamento na igreja, uma cena bastante famosa, que foi polêmica, enfim, mas que coloca essa igreja em xeque, de alguma forma. E não por um lado do progressismo, sei lá, por esse progressismo. E, por outro lado, uma outra obra do Netflix, o Sintonia, que no primeiro momento apresenta essa igreja como um lugar possível de sonho e emancipação, inclusive, para a moça que vai ser pastora no final, né? Mas que ao final, na última temporada, eu assisti todas, que no final, na última temporada, coloca essa mesma instituição em xeque, também por essa mesma chave, né? Se eu não me engano, também nessa chave de mistura com o crime organizado e assim por diante. Pensando aí o Condzilla, o produtor e assim por diante, não como uma figura, difícil colocá-lo nesse universo do progressismo em geral. Enfim, só trouxe 2 outras obras que acho que de alguma forma se juntam com essas por um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista do progressismo propriamente, mas que chegam a lugares similares, né? E obras que reivindicam um lugar e um ponto de vista periférico, inclusive. Enfim, mais ou menos isso. Ok. Vou agora ou... Não, deixa eu falar. Quem mais quer fazer pergunta, pessoal? Eu não sei formular, eu imagino. Epa. Eu não vou saber formular direito, mas... Peraí, deixa eu deixar ela não. Eu não vou saber formular direito,
mas eu acho que a ligação entre as três mesas, entre as três falas, desculpe, ela é muito poderosa. E eu gostaria de articular de alguma maneira o que o Paulo falou ontem, seja sobre a tradição crítica, passa bem, mas está morta, que é um pouco como é que o Kleber, digamos, se alimenta desse fantasma. Não por acaso os retratos fantasmas vão tratar disso mesmo, né, João? De outro lado, como no plano teórico de uma discussão muito, não sei qualificar, muito séria, que a Cris apresentou, que eu acho que é um pouco diferente do que o Paulo estava falando, da tradição crítica que passa bem, mas está morta, mas do modo pelo qual nós nos apropriamos, isso que a Cris denominou de desvio ideológico da esquerda, de nos apropriarmos de teorias. Eu vou usar as palavras dela, mas para mim não é exatamente totalmente claro, de nos apropriarmos de tradições avançadas. No caso, a tradição crítica não é mais avançada, então não é tão paralelo assim o que eu quero dizer. E, por outro lado, o que eu acho que casa, e eu gostaria de ver os três falarem sobre isso, é como essa esquerda contemporânea, eu vou falar do Brasil, mas não só, ou de São Paulo, né? Quem sou eu que falo de Brasil, mas enfim, revela, não vê aquilo que o Paulo está interessado em ver, né? O que ele chamou da próxima nação, e que nós vemos, na discussão, a Natália está aí, né? Como ele respondeu para a Natália, que a gente tem o vício do progressismo e não consegue entender essa nova lógica, né? Se eu entendi bem, e eu acho que eu entendi, João Marcos, a sua formulação, o Fé e Fúria demoniza os neopentecostais, exatamente na tradição de que a cultura brasileira é de raiz afro-brasileira, enfim, então estamos na mesma chave, né? Eu não sei formular uma pergunta, mas eu acho que vocês entenderam a minha questão. Socorro. Vamos, mais uma pergunta aqui, ficam 3. Felipe. Não, tem que ver até aqui. Não, pode, mas não tem gravação. Não tá, claro que tá aqui. Aqui, tem Felipe. que vir aqui. Tem que falar aqui, pô. Resolver. Tem que olhar ali pro computador. Não, mentira. Uma pergunta para o Passe sobre o brechó. Porque faz tempo que eu vi os filmes do Kleber, né? Mas esse brechó de antiguidade, né, do Kleber, eu fico pensando se ele não tem um ideal utópico ao mesmo tempo que é passado, mas ao mesmo tempo ultramoderno, quer dizer, porque por exemplo, no caso do Aquários, né, tem uma espécie de, né, acho que eu lembro que foi uma coisa meio até aquele crítico do cinema da Valente, né? Falou, era a primeira obra cinematográfica contra o golpe, uma coisa assim, a galera estava estabelecida assim com Aquários, e era uma coisa, quer dizer, eu estava vendo uma espécie de luta de classes, ela mostra uma aristocracia de bom gosto e uma burguesia brucutu, né? Essa burguesia brucutu ultramoderna, ela, né, que fala inglês e a modernizadora, ela representa o atraso, de certo modo, quer dizer, ou a dependência, né? Ela representa a dependência. A Clara é a elite brasileira, talvez
o Brasil verdadeiro, que tem uma promessa que é interclassista, né? Ela trata bem a empregada, né? Ela tem uma espécie de ideal de Brasil sendo reprimido ali, né? Porque, enfim, que está sendo demolido, ela é resistência, ela tem tradição, tem família, e ao mesmo tempo ela, sei lá, tem um sobrinho gay que aparece ali só para mostrar que ela é da hora. A única função que aparece é o sobrinho gay, enfim, ela é essa figura. E no Bacurau, quer dizer, também a própria cidade de Pá tem uma coisa meio quase tropicalista, né? Quer dizer, na Bacurau, né? Tem aquela coisa mistura tecnobrega com não sei o que lá, e drogas e povo, né? Então, realmente, né? Ele entra uma figura na tradição, sei lá, enfim, esse termo, eu queria perguntar, alguém sabe quem cunhou esse termo, tradição crítica? Se foi o Antônio Cândido, se foi o Paulo? Eu acho que foi o Paulo. Eu acho que eu falo também. Sentimento. Sentimento. Porque é uma... Enfim, porque, né, sei lá, para alemão, ou se é tradição ou é crítica, né? Não é kritische teoria ou tradicionelle teoria. Não tem tradição crítica, né? Sim, justamente. Mas é por isso, né? Aí a crítica, ela vira um objeto de prestígio, né? Ela vira algo tradicional, é uma medida no outro sentido, né? Mas da qual ela pode fazer parte, né? Porque a ideia de teoria crítica, como foi, não tinha a ver com Mas não é nesse sentido, noção de tradição, a tradição, na chamada tradição crítica, isso que você está falando. Então é o quê? Eu não sou... Anderson, fala no microfone para a gente gravar. Vamos registrar. Debate. Acho que são duas noções distintas de tradição. Porque a primeira, a noção de tradição, na expressão tradição crítica, implica justamente o processo de acumulação. Né? Então, a possibilidade de acumulação literária, o surgimento de alguém como Machado e assim por diante. Sim. Então, esse é o sentido de tradição. Aí, de certa maneira, ele se mistura com a noção de sistema, que também é do sistema literário do Antônio Cândido. Por isso, portanto, também possibilita um tipo de força lógica histórica que não teria havido antes. Né? E aí, o que você está chamando de tradição, aí acho que é a noção mais comum do termo. Acho eu. Vamos passar para a mesa? Eu acho que não é boa a questão, né? Não. Quer? Termina, Felipe? Você teve um Eu pensei que tinha terminado, desculpa. Mas deixa eu responder, depois qualquer coisa eu respondo de novo. É? Tem certeza? Carol. Eu acho que queria falar. Não, Ele vai comentar a coisa. Eu fiquei pensando, esse começo da fala do Felipe, né? Uma certa utopia do nostálgico, foi mais ou menos isso que você falou, né? Porque, para o João, essa pergunta, você fala só uma vez, né, em nostalgia no seu texto, se eu ouvi ele direitinho, até porque o teu argumento vai por outro sentido bem interessante, essa coisa do objeto biográfico de prestígio. Mas porque realmente tem essa sensação, né? Esse brechó também está ligado a um certo passadismo de que meio que essa elite esclarecida, super brasileira, sem conseguir enxergar nada no presente nem no futuro, só o breguíssimo prédio espelhado com o nome inglês, parece que se refugia um pouco nesses objetos do passado, né? Então, meio que é uma expectativa invertida, né? De se manter, na verdade, de se preservar ali. Essa frase, somos resistência belistas. Essa nostalgia do que passou um pouco, né? Essa expectativa da... Não, e aí eu queria, enfim, queria que você comentasse um pouco mais dessa... Um pouco inspirado ali na questão levantada, né? Esse lado nostálgico dessas quinquilharias do Kleber. Eu acho que a gente provavelmente não vai ter mais uma rodada de questões. Acho que talvez valha... Alguém quer colocar mais uma questão? Eu sei que é bastante, mas, sei lá, se alguém quiser colocar. Alguém? Última chance.
Então, beleza, vamos passar para a mesa. Quem quer começar? João Marcos foi eleito. Vamos lá. Desculpa, João, só uma coisa. Aí já responde as duas. Beleza. Eu tinha pensado nisso mesmo, eu tinha pensado em começar com a questão que a Ivone trouxe, porque isso vai me levar à nossa conversa, Moa, porque a grande questão não é que é feita uma denúncia, mas é em que termos é feita essa denúncia. E, de fato, o documentário é baseado em fatos reais, mas até aí tem um monte de coisa que é feita baseada em fatos reais. E os fatos reais precisam ser denunciados. O problema é justamente o ponto de vista e o que ele quer com isso. E aí eu acho que esse ponto de vista denota um pouco dessa guerra pelo primado da cultura brasileira, que é uma coisa que uma vez a gente falando no grupão, enfim, eu estava pensando alto, e a mim me parece que a grande briga hoje em dia no Brasil, pelo menos a briga progressista, é para ver quem vai levar a cabo a gestão do que sobrou, já que os demiurgos da nação deixaram de lado o barco, e aí precisa de alguém para guiar isso. E a minha impressão é que a briga hoje em dia é nesses termos. E, enfim, a Silvinha falou assim, não fala em guerra cultural, mas eu acho que se a gente pode apertar, mas eu acho que se a gente pudesse fazer um correlato com isso, seria nesse sentido em termos brasileiros, de que ficou vacante o lugar do sujeito nacional, do brasileiro. Então, quem é o brasileiro? São essas guerras todas baseadas em fatos reais que são documentadas e ficcionalizadas. E é por isso existe uma cegueira, mas também existe uma guerra. Eu estou me opondo àquilo. Então, eu também não posso dizer que aquilo ali, de fato, é o Brasil. Aquilo não é o Brasil. Aquilo é a que eu me oponho. E é muito interessante porque todas essas outras, e aí já passando para a sua pergunta, todos esses outros exemplos que você traz que reivindicam esse lugar de que o Brasil é a periferia, portanto, o sujeito da construção nacional, o sujeito da gestão dos destroços é o periférico, todos eles vão falar isso. Então, existe uma briga para ver quem é o sujeito periférico, né? E o sujeito daqui, que apesar de não ter muito que ver com o homem branco, tem o principal, que é uma cidadania regulada via mercado de trabalho com carteira assinada, e se não é assinada, é através da viração, mas é a glória de ser trabalhador. É isso que junta todas essas pessoas. Todos eles têm orgulho de serem trabalhadores. A virada no rap, por exemplo, é essa. Dos Racionais para o Emicida, é essa. Hoje em dia, e é por isso que o rap, hoje em dia, virou muito mais uma glória de si. É o orgulho de ser trabalhador. Justamente o que essas pessoas fazem na sintonia. Enfim, o do Ferrez eu não vi, mas é um pouco disso que eles estão fazendo. Como é que eu vou sobreviver? Um vai ser funkeiro, outro vai ser pastor, outro vai ser carteira assinada, etc. e tal. Então, eles todos estão brigando. E essa nova nação brasileira é um dos times em campo. Que sim, ela, como tem bala na agulha hoje em dia, é a que precisa ser denunciada em termos bélicos. Mas a grande questão do filme é que, para eles, não é essa a questão. A questão é que, hoje em dia, a questão não são as armas, a questão não é a guerra. A questão é que nós que estávamos ganhando, estamos perdendo agora. E agora que a gente está perdendo, a gente vai pedir ajuda para outras pessoas. Porque, enfim, tá no texto, mas aqui não dava, existe um pouco de ressentimento nas falas das pessoas que se opõem aos neopentecostais. De fato, falando, antes eles eram do nosso lado e agora passaram para o outro lado. Então, em nenhum momento a guerra é colocada em xeque, em nenhum momento existe nada que se oponha à situação. A grande questão é, dada essa situação, assuma um lado na guerra.
É esse o negócio. Por isso que é fé e fúria. Não tem ninguém querendo paz. Tanto é que existe aqui. Nós estamos preparando guerreiros. Não tem ninguém querendo paz. Esse aqui é o negócio, assim. E aí as denúncias vêm. Os caras estavam do nosso lado e foram para o outro. E no outro lado tem isso, tem bala. Os caras têm bala na agulha. Pode contestar? Fé e fúria não é todo mundo contra todo mundo. Ivone, A deixa eu cultura... falar aqui, só pra gente, que a gente está gravando, só para a gente ter um documento. Não, é que você falou que é todo mundo contra todo mundo. O título Fé e Fúria parece ser uma perspectiva distanciada do diretor, enfim, da montagem, para tratar dos, com perdão da palavra, neopentecostais, que eu nunca sei muito bem o que é, né? São eles que têm a fé com a fúria. A tal da cultura afro-brasileira, legitimamente nossa, não trabalha com a fúria e trabalha com a fé. Ela é vitimada, isso é muito claro no filme, né? Sim. Então, acho que você está, enfim, botando tudo no mesmo saco, mas... Não, mas esse é o ponto de vista. Sim. Esse é o ponto de vista. Mas a grande questão é que, mesmo nesse ponto de vista, escapam gritos de guerra do outro lado. Não existe sim uma vítima e um algoz bem claros pela montagem, mas na fala dos depoentes, que é o baseado em fatos reais, que os fatos reais vêm pela boca, existe também um grito de guerra. Mas calma, desculpa, dos... Da cultura afro-brasileira. Eu não... Sim. Eu também não vejo. Não é nos mesmos termos, não é com a mesma força, mas, e aí que eu digo que é um pouco ressentido, nesse sentido, porque não tem, a minha questão é, não tem ninguém se opondo à guerra, tem gente dizendo que está sendo massacrada, só que estamos sendo massacrados, vem com esse ressentimento de um dia estivemos no poder, um dia estivemos no controle. Então, não é que estávamos aqui, cultura da paz, e do nada vem gente. Tanto é que o problema são as prisões. Os traficantes presos, que antes vinham proteger o corpo aqui, agora vão orar. Isso está na boca de algumas dessas pessoas. Então, mais uma vez, eu acho que o que junta tudo, tanto os seus exemplos, como essa questão que a Ivone trouxe, é essa guerra que acontece no plano, principalmente no plano da cultura, e aí por isso, enfim, além, tem a guerra de verdade com bala. Mas pensando agora, tentando fazer o contraponto na junção dessas das duas questões, eu acho que tem justamente com essa questão desse projeto cultural do Brasil a partir da periferia. Então, e o que junta todos esses projetos culturais, e aí a gente chega em Solo Nacional, a única coisa que junta todos eles, que é a principal, somos trabalhadores. Ser vagabundo ainda é o principal xingamento, é a principal ofensa a qualquer brasileiro. Desse projeto de formação de Brasil periférico. Enfim. Não, beleza. Eu não vou. Tem tempo para as outras pessoas falarem. Não, depois, fala. Não. Não vai Fala dar aí, tempo. Mo, fala aí. Fala, dá tempo para eu pensar. Só Por favor. uma coisa, é muito rápido. É que eu acho, João, talvez aí você está misturando talvez o ponto de vista da montagem com que eu tendo a concordar, embora eu acho que você extrapola um pouco ele para chegar em outros pontos, mas tudo bem, a gente está discutindo outras coisas também, e o material que está posto ali. Eu acho que eu não consigo ver ressentimento ali, eu vejo uma série de pessoas com terreiros, também falei isso no dia da nossa discussão, que não são espaços bonitos, são espaços, quer dizer, são bonitos porque são bonitos, é lindo, tudo mais, mas são espaços degradados, estão queimados porque pegaram fogo, as pessoas estão sendo expulsas daquele espaço, elas não estão meramente ressentidas. Aí eu acho que talvez a posição que você está colocando em relação a quem olha de uma forma ressentida, talvez a ser discutido talvez o ponto de vista da montagem, mas aquelas pessoas que estão depondo ali são pessoas que estão sendo expulsas da favela, né, e em nome de uma guerra territorial mesmo, por propriedade do território e tudo Sim. mais.
Mas, enfim, eu vou passar, senão a gente fala no cigarrinho depois, no cafezinho. É, porque acho que é... Não, mas com isso eu concordo. Eu acho que isso é ponto pacífico. Ah, então, beleza. Cris ou João? Nem eu. Tá, mas enfim, eu vou tentar dar conta um pouquinho do que Ivone e Felipe e Carol trouxeram. É impossível não lembrar da fala do Paulo ontem, né? Porque, afinal de contas, era justamente esse o assunto, né? E, como você disse, acho que também o Taiguara disse ontem na discussão, a tradição crítica está morta, mas passa bem. Também, só um parênteses, eu compartilho um pouco esse incômodo com essa repetição dessa expressão tradição crítica, ela começa quando, exatamente, né? É o Nabucco, é o Machado, é os anos 30, é o Gilberto Freire, mas o Gilberto Freire é um reacionário, o que cabe ou não nisso aí, né? Acho que falta um pouquinho mais de especificar um pouco melhor o que a gente chama de tradição crítica. Mas, bem ou mal, quando a gente fala tradição crítica, todo mundo tem uma imagem já feita na cabeça, e é essa imagem vaga a qual eu estou me referindo. Quando a Sônia Braga chega nesse filme e fala a extensão dos vínculos familiares ao espaço público, etc., todo mundo sabe que ela está citando alguma coisa, né? Ou várias coisas. Mas é diferente do argumento de que tradição e crítica são contraditórias. Só estou dizendo que eu acho que é uma expressão mal delimitada, exato. Só acho que esse é o único ponto. Mas, enfim, fecha parênteses. Mas eu não sei, o que eu fico pensando um pouco é nessa ideia justamente da tradição crítica que está morta, mas passa bem. Porque o que está morto e o que passa bem? Acho que falta um pouco fazer essa triagem. E muitas vezes, quando a gente diz que essa tradição está morta, ou é inatual, ou perdeu a vigência, ou perdeu o que a gente queira dizer, normalmente, quando se diz isso, as pessoas estão se referindo ao fato de que a perspectiva política, o horizonte, a imagem futura que guiava as formulações dessa tradição foi para o brejo. Isto é, a sociedade nacional, homogênea, integrada pelo salário. Diga-se de passagem, essa imagem varia muito, conforme o momento e conforme o autor. Uma coisa é um Celso Furtado olhando para a Europa pós-guerra, outra coisa é o Caio Prado escrevendo durante a guerra, outra coisa é o Sérgio Buarque pensando nos anos 30. São coisas diferentes. Mas, digamos assim, uma sociedade com uma institucionalidade sólida, homogênea e com seu dualismo, ao menos de fachada, resolvido, né? Então, essa perspectiva me parece, de fato, ter se esgotado. Ela foi para o saco. No entanto, eu fico me perguntando o seguinte: à luz dessa perspectiva do que deveria ser a sociedade brasileira, essa tradição crítica fez uma descrição daquilo que era a sociedade brasileira. Uma não-sociedade, uma sociedade sem nexo moral, uma sociedade heterogênea, dual, o que quer que seja. E me parece que, ainda que a perspectiva política dessa tradição tenha ido para o brejo, aquilo que ela descreveu permanece interessante, transformado, permanece atual, e eu diria mais, se a gente for levar a sério a ideia do Paulo Arantes de brasilianização ou uma periferização do mundo, essa tradição crítica não só não perdeu a atualidade, como ela segue atual, e ela descreve não só o Brasil, ou aquilo que costumava ser o Brasil, como o funcionamento do capitalismo contemporâneo. Vem aqui falar. Por razões opostas, né? Hã? Por razões opostas. Como assim? Vai lá. Essa mesa que não tem respeito de turno nem nada. Vamos lá. Depois eu quero a palavra de novo, é verdade. Foda-se, não tem intervalo hoje. Então, essa questão da brasilianização eu acho muito louca, porque eu fiquei pensando muito nisso também enquanto ele estava falando. Só que ele inverteu quando ele falou da próxima nação americana. Ele falou... Daí começa um problema. Como começou, da próxima nação americana. Ele falou assim, parece que o centro está de novo dando pistas. Né? Ele inverte novamente com a questão, sobretudo, dos pentecostais nos Estados Unidos. E também da favelização lá dentro. Então, tipo,
parece que isso já foi. Parece que essa brasilianização ela aconteceu nos anos 90, entende? Tipo, mas há anos 20 do século 2000. E aí, esse anos 20 está trazendo um problema de novo, onde o centro volta a apontar problemas. Por isso que parece morto de novo. Foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi também. Mas, ainda assim, eu acho que, por exemplo, a sessão final A Fratura Brasileira do Mundo, que todo mundo repete a ideia de brasilianização, mas, às vezes, a minúcia do argumento me parece fugir a maior parte do debate. Quando ele está descrevendo naquela sessão que chama Admirável Mundo Novo do Trabalho é Aqui, e quando a gente observa o percurso de 2004, quando esse ensaio foi publicado até agora, parece confirmar que o mundo do trabalho contemporâneo, no trabalho, enfim, não vou entrar nesse mérito, aquilo que a gente reconhece, chama como trabalho cotidianamente, é uma espécie de viração turbinada e tecnificada. Me parece que os velhos esquemas da tradição brasileira não perderam exatamente a sua vigência, mas eles precisam ser repensados no modo como eles estão sendo atualizados em escala global. Mas você dissociaria a tradição crítica do seu projeto? Não. É que a descrição que você fez do que foi perdido é a dimensão política exatamente. A dimensão política dessa tradição é que se desfez, que é se olhar para o futuro. Agora, o que a gente tem é exatamente um instrumental crítico, digamos assim, que tem sua força e que depende muito do uso que você vai fazer dela. Não, sim. Então, mas aqui eu acho que o que está em jogo tudo isso é que, na verdade, a gente tem que se refazer a pergunta sobre o que é política ou sobre o que é atuar politicamente. É isso que tem que ser redefinido inteiramente. Inclusive, pensando no que o Paulo falou ontem, né? Muito do que ele está falando, em parte, acho que isso estava subentendido um pouco antes das eleições, da eleição do Bolsonaro, quando ele fez uma fala famosa lá na história, e que justamente ele insistia: o bolsonarismo faz política, trouxe a política. E aí ele associava com o quê? Com Lenin, não sei o quê. Tudo isso tem a ver exatamente com a noção schmittiana, seja ele o reacionário ou o que for, mas que é essa definição da política como que passa, inclusive, pela ideia de luta existencial. Você é meu inimigo porque você me ameaça existencialmente. Aí a dimensão da guerra que o outro João estava falando, ela aparece. Eu acho que a gente precisa portanto, repetindo, acho que a gente precisa redefinir, reentender o que significa política e atuar politicamente hoje. E a tradição crítica em si não traz resposta. Isso sim. A gente, a partir do que a gente conseguir trabalhar com todo esse instrumental que ela deu para a gente, aí talvez a gente consiga pensar alguma coisa a respeito. Não, acho que como perspectiva política, zero, mas talvez como arcabouço de conceitos para descrever da onde a gente tem que partir para agir politicamente, aí eu acho que 7,5, talvez. Exatamente, eu acho que é essa triagem que é importante, é o modo como a gente vai reaproveitar essa tradição, e não continuá-la e não esperar dela respostas para o que é que a gente tem que fazer. Acabou o tempo? Posso? Não, 1 minuto. a Cris vai responder também. Não, mas Você quer responder, Cris? Não quer comentar? Pode comentar. Não quer comentar? Não, Não quer? se tiver alguma coisa para comentar, eu comento agora, pode deixar. João Marcos, então você está com a palavra. Bora. Não, mas é só 1 minuto. Isso. Eu estava pensando nisso que você falou, Moa. A grande questão é que você vê no filme aquilo que a montagem quer que você veja. Eu vejo ou as pessoas? Não, você só vê aquilo que a montagem... O filme é montagem, pô. Só tá ali na tela aquilo que o montador botou para você ver. Não, claro. Sim. Então, ponto. Então, assim, se eu quiser alguma coisa que esteja para além da montagem, eu vou ler notícia, eu vou para a favela, eu vou fazer alguma... Mas, neste filme, uma coisa dá direto na outra. A denúncia dá direto nos evangélicos neopentecostais são um monstro. E a grande questão é que isso é para um ponto de vista. Se você adere a esse ponto de vista, aí você foi na do filme, mesmo que você, enfim, ache que não é tudo isso. Eu acho que é esse o meu ponto. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra como a gente dissociou aqui. E aí a gente precisa ver outras fontes que vão denunciar, sim, que vão fazer essa denúncia, que vão cobrar, que vão fazer tudo o que deve ser feito.
que essas pessoas estão matando e outras estão morrendo, de fato. Mas no Fé e Fúria, uma coisa está indissociada da outra. Porque se de um lado existem essas pessoas, se você quiser, você pega crente para ir brigar com esses caras. Não preciso do Fé e Fúria. Eu acho que é esse talvez seja esse o nosso ponto de divergência. Vamos encerrar mesmo? Ninguém quer falar mais nada, gente? Deixa eu ver, a gente continua lá fora. Só para... Então, pessoal, para quem precisar de certificado, tem a... Para quem precisar de certificado, tem uma lista de presença ali.